Então, vamos começar aqui. Boa noite a todos. Eu me chamo Alessandro Varenga, sou engenheiro agrônomo e trabalho no REAGRO, na equipe de consultoria, na parte de grãos. Tá ok, pessoal? Hoje aqui, nessa noite, pretendo, em 1 hora, estar falando aí com vocês um pouco sobre a interpretação de análise de solo e folha, tá? Como o Marcos disse, se tiver alguma dúvida, mandem aí no QIA para que a gente possa sanar essas dúvidas ao final da apresentação, tá ok? Só colocar um computador aqui. Então, o que eu tenho como intenção quando eu faço uma amostragem de solo e encaminho para o laboratório? O que eu quero com isso, né? Os principais objetivos são esses: manter o nível da fertilidade do solo a um nível adequado, que é o que nós iremos discutir aqui. Existem classes de fertilidade do solo, então eu quero entender em qual classe eu estou e qual classe eu devo chegar para manter esse nível de fertilidade do solo a um nível adequado. Predizer a probabilidade de obter respostas, né, lucrativas com o uso de corretivos e fertilizantes. Então, com a análise do solo em mãos, eu consigo predizer por meio desses níveis adequados, tá? Então, se eu encontro num nível baixo, quer dizer que eu tenho que elevar esse nível de teor de nutriente no meu solo, para que aí sim eu possa ter alguma resposta lucrativa. Ou se não, então eu posso ter uma seguinte situação: eu estou já em um nível adequado, ok? Qual é a quantidade de fertilizante que eu preciso de colocar para obter essas respostas lucrativas, né? Então, é esse tipo de raciocínio que a gente quer trazer aqui com vocês durante a noite de hoje para essa interpretação. Ela vai servir de base para a recomendação da quantidade de fertilizantes e corretivos da acidez do solo e avaliar o estado atual da fertilidade de uma propriedade, de um talhão, ok? Aqui vale ressaltar que eu devo sempre usar o sumário aqui, pessoal, sumário das análises, tá ok? Então, o que seria esse sumário? Seria o histórico dessas análises que eu tenho, para que eu possa entender qual está a evolução do meu nível de fertilidade. Se eu estou conseguindo evoluir, elevando os teores de nutrientes do meu solo, ou se eu já cheguei em um patamar e eu não estou reduzindo esses teores de nutrientes do meu solo. Então, são essas funções aqui que a gente busca com a análise do solo, tá ok? O que eu gosto? Eu gosto muito desse esquema aqui para que a gente possa entender um pouco mais. Quando eu falei em sumário, eu devo buscar também esse histórico aqui do uso da gleba, tá? Dos últimos 5 anos. Então, buscar aí as sequências de culturas que foram utilizadas, quais foram as quantidades de corretivos e fertilizantes que eu utilizei durante esse tempo também, e também ter em mão os meus históricos de produtividade, pois aí sim eu vou conseguir confrontar essas informações com as culturas que eu implementei, com a quantidade de corretivos e fertilizantes que eu apliquei, ok? E qual foi o histórico de produtividade. E assim eu consigo predizer e ter esse número mais palpável de como está o meu nível de fertilidade do solo. Para isso, eu devo fazer um diagnóstico do perfil cultural e da fertilidade. Então, tenho as minhas propriedades físicas dos solos, propriedades químicas e propriedades biológicas. Com isso, eu consigo avaliar o estado atual da fertilidade, ok? Juntando o histórico de produtividade e esse estado atual da fertilidade, eu consigo construir um plano de manejo do solo, ok? Então, aqui eu viso buscar aqui estratégias de questões de rotação de culturas, ou até mesmo estratégias de plantas de cobertura. Cada vez mais a gente tem observado que é essencial a gente buscar essa estruturação do solo,
fazer com que o solo torne-se cada vez mais um armazém de água. Nós temos passados aí por eventos críticos, né, como geadas, questão da seca também afetou muito, principalmente o pessoal que plantou milho safrinha. Então, eu devo adotar estratégias aqui de rotação de culturas, plantas de coberturas, a fim de tornar esse solo aí um grande armazém de água, né? Então, com isso, eu vou fazer o meu manejo da fertilidade, ok? E ter o meu acompanhamento econômico, porque o que eu entendo, né? Toda empresa, e quando eu falo empresa, uma propriedade rural é uma empresa, então ela visa o seu lucro, ok? Então eu tenho que ter uma lucratividade com essa atividade que eu estou realizando. Então são esses fatores aqui que eu devo levar em consideração. Hoje nós estaremos discutindo aqui basicamente as questões das propriedades químicas do solo, ou seja, entender quais são os níveis de fertilidade do solo, onde eu estou e onde eu posso chegar, ok? Para, enfim, construir aí um manejo da fertilidade do meu solo. Tá ok, pessoal? Então, para isso, eu tenho alguns elementos que são essenciais, né, ditos essenciais, que sem eles a planta não completa o seu ciclo de vida. O que seria não completar, né? Eu planto uma semente, seja ali de milho, ok? Se eu não tiver nenhum desses elementos, eu vou ter um sério problema aí na questão da minha produção. Tem 3 elementos que estão literalmente gratuitos para nós, ok? Que é a questão do carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Como que esses elementos entram aí dentro do nosso sistema e a planta vai absorver, ok? A questão do carbono e o oxigênio pode entrar principalmente pela via do CO2, ok? Que é onde a planta irá realizar todo o seu processo fotossintético, utilizará a sua maquinaria fotossintética para transformar esse CO2 em um produto, que seja lá meu milho, minha soja, meu feijão, meu trigo, meu café, enfim, a cultura que eu estiver implantando, ok? E também nós temos a questão do hidrogênio e o oxigênio, que pode ser absorvidos por meio da água, tá ok, pessoal? Então, são esses 3 elementos, eles estão de graça, e nós temos que saber otimizar o uso desses 3 elementos. Cada vez mais nós ouvimos falar da questão do aquecimento global, questão de aumento da concentração de CO2 na nossa atmosfera, só que a gente está usando as plantas para sequestrar esse CO2, ok? Então, pensando aí nos nossos cultivos, quanto mais CO2, melhor, porque a planta irá ativar cada vez mais aí a sua maquinaria para seu desenvolvimento. O que preocupa é a questão das águas, né? Então, eu tenho que fazer com que eu tenha condições com que essas minhas culturas, ok? Nós sabemos, principalmente no verão, nós temos veranicos. Nós sabemos que o veranico irá acontecer, mas não sabemos determinar quando. Então, fazer estruturação do solo para armazenamento da água se torna cada vez mais essencial. Depois nós temos os nossos macroelementos, ok? A gente está muito acostumado ao nitrogênio, fósforo, potássio, o famoso NPK, mas nós não podemos esquecer aqui da questão do cálcio, do magnésio e do enxofre. Esses 3 elementos acabam que sendo negligenciados. A gente deixa eles passar e não dá muita atenção para eles. Então, nós temos que nos atentar a esses elementos também. Depois, nós temos a questão dos micronutrientes. O que são denominados micronutrientes, né? Pelo seguinte fato, a sua demanda pela cultura normalmente é uma demanda menor. Então, por isso que eles são determinados aí como os micronutrientes, tá ok? Nós temos aí o boro, cloro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel, zinco. Então, são todos elementos aí que participam de processos enzimáticos dentro das plantas, ok? Então, eles irão
favorecer o desenvolvimento do meu cultivo. Tá ok, pessoal? Então, o primeiro passo para que eu possa ter uma análise de solo, um laudo, onde eu possa confiar e ter uma boa interpretação dele, eu começo pela amostragem de solo. Aqui eu gosto de comentar que 70% do erro que a gente enxerga lá no nosso laudo, da nossa amostra de solo, tá ok? Está no processo de amostragem. Então, eu tenho que ter algum critério técnico aqui, tá ok, pessoal? Para que eu possa fazer essa amostragem da forma mais criteriosa, encaminhar para o laboratório, no caso, encaminhar aí para o 3R Lab, e, por consequência, obter um laudo que realmente seja representativo daquela área onde eu fiz a minha amostragem de solo. Então, para isso, o que eu gosto de enfatizar aqui, né? Eu devo coletar amostras compostas em áreas homogêneas, né? O que seriam áreas homogêneas? Eu vou classificar como o mesmo tipo de solo, ok? Eu posso classificar pela sua cor, então, nós temos algumas regiões que a gente consegue visualizar essa mudança de cor do solo, tá ok? A questão da posição no relevo, o manejo e a adubação que eu tenho utilizado. Para isso, eu tenho essa imagem aqui para poder nos ajudar a exemplificar. Vou pegar como exemplo aqui essa área 1, tá ok? Olha para vocês verem que interessante que eu tenho aqui nessa área 1. Eu poderia imaginar essa área 1 como uma área homogênea, ok? Pensando em posição no relevo, ela seria uma área homogênea. Só que o que o produtor começa a observar aqui? Que teve manejo de adubação diferenciado. Então, ele já começou a estratificar essa área de acordo com o manejo de adubação que foi adotado. Então, eu dividi a área 1 em uma área 1.1, que seria esta área aqui, onde eu realizei uma prática de calagem, e tem a área 1.2, tá? Que seria uma área aqui onde eu não fiz a calagem. Depois ele fez mais uma subdivisão, que eu encontrei uma mancha aqui, tá certo? Então ele dividiu essa área em 3 áreas e fez essa amostragem de solo, encaminhou para o laboratório, e aí ele pode ter algum índice para poder fazer uma melhor investigação. Outra questão que eu devo me atentar também é quanto à posição no relevo, ok? Então, prestem atenção aqui nessa área 2. Eu tenho uma área de encosta, onde eu subdividi essa área nessa 2.5 aqui como encosta, e a 2.4 aqui, que seria essa baixada. Então, é extremamente importante eu realizar essas subdivisões, ok? Para que eu possa realizar uma melhor amostragem possível. Tá ok, pessoal? Então, pensando nisso, o que eu tenho de equipamento para poder fazer essas amostragens? Como nós podemos ver aqui nas figuras, eu tenho a questão do meu trado holandês, que é um equipamento muito utilizado aí para as amostragens de solo. Eu posso utilizar uma pá reta, eu posso utilizar um enxadão também para poder fazer essa amostragem. Hoje em dia, cada vez mais nós ouvimos falar da questão do uso da agricultura de precisão. Então, o que ela nos trouxe, né? Eu consigo subdividir melhor a minha área, ok? Normalmente eu subdividi ali em grids de 1 ou 2 hectares, tá ok? Então, com isso, eu vou ter um maior número de amostras a serem coletadas. E, para isso, tem algumas ferramentas que nos auxiliam nesse processo da amostragem de solo. Como a gente pode ver aqui, no caso de uma furadeira BT, ou até mesmo de um amostrador hidráulico acoplado a um quadriciclo. Então, isso aqui favorece com que eu tenha uma melhor amostragem, uma melhor agilidade nessa amostragem do solo. Eu gosto de dizer, né, muita gente realiza a amostragem aqui com a questão do enxadão. O que eu gosto de enfatizar aqui?
eu não vejo problema nenhum de realizar essa amostragem do enxadão. Só que eu não posso realizar essa amostragem com enxadão da seguinte forma, que eu tenho observado e já vi isso acontecer muito. Por exemplo, eu estou numa propriedade, normalmente nessa época, uma época de entre-safra, né? Que a gente tem poucas atividades dentro da fazenda. Então, o produtor vai lá, chama um de seus funcionários, dá um enxadão na mão dele, dá uma sacolinha, se der um balde, já é muita coisa. E fala assim para ele, ou vai ali na gleba X e faz uma amostragem de solo. Esse funcionário ele está habilitado, ele está capacitado para realizar essa amostragem de solo? É essa pergunta que eu devo fazer. Ele vai saber realizar as estratificações de acordo com o que eu preciso para poder fazer uma boa interpretação e estar encaminhando essa amostra para o laboratório? Então, o que eu queria enfatizar aqui e deixar de mensagem para vocês, que se for realizar a amostragem com algum funcionário, com algum colaborador, treine, capacite esse colaborador para que possa fazer a melhor amostragem possível, ok? E aí sim a gente identificar realmente qual é o estado atual aí da fertilidade nos nossos solos, ok? Então, para isso, o que eu gosto de pensar? Eu posso fazer essa amostragem de forma convencional, tá? Então, eu subdivido aqui, como a gente vê nessa figura, a minha área em glebas homogêneas, tá ok? Dentro dessa gleba homogênea, eu vou caminhar em forma de zigue-zague. Por que eu vou caminhar em formato de zigue-zague aqui? A ideia desse caminhamento no formato de zigue-zague é com que eu tenha a melhor representatividade da minha área. Ou seja, em cada um desses pontos eu realizo uma amostragem, tá certo? Depois eu vou pegar cada uma dessas amostras, colocar dentro de um balde, vou fazer uma homogeneização dessas amostras, ou seja, eu vou misturá-las bem, tá ok, pessoal? E aí sim, retirar uma porção para encaminhar para o laboratório. Normalmente aí a gente tem encaminhado uma porção por volta de 300 gramas, tá? De 300 a 500 gramas, já é uma porção considerável para que eu possa encaminhar para o laboratório. Então, essa é a forma, principalmente aí em culturas anuais. Em culturas perenes, o que a gente tem observado, tá? O pessoal realizar essa amostragem do solo aqui na projeção da copa da planta. Por que realizar essa amostragem na projeção da copa da minha planta? Pelo seguinte fato, o meu manejo de fertilidade, normalmente eu vou adubar aqui nessa linha, tá certo? Eu não vou realizar a minha adubação na minha área total, tá ok? Então, por isso que eu realizo essa amostragem na minha projeção da copa. Da mesma forma que eu ando em formato zigue-zague aqui na minha área com cultivo de soja, de milho, que seja, aqui nas culturas perenes eu também irei fazer esse caminhamento no formato de zigue-zague. Só que o formato que eu irei realizar esse caminhamento aqui é de uma forma que eu intercale as minhas linhas de plantio, tá? A fim de fazer uma boa representatividade da minha gleba e do meu talhão. Uma terceira forma que a gente tem observado para a amostragem do solo é a forma pela agricultura de precisão, né? Então, eu pego o meu talhão, divido ele em grades amostrais ou grids amostrais. Eu tenho um ponto central que, por meio de um caminhamento com GPS, ele vai me levar até esse ponto central. Chegando até esse ponto central, que eu mais tenho observado o pessoal realizar, é essa amostragem aqui ao redor do meu ponto central, tá certo? Então, eu realizo aqui, normalmente, a gente tem observado aí o pessoal realizar em torno de 10 subamostras. Aqui, no caso, quando eu quero realizar essa amostragem na minha área total, eu recomendo a gente estar realizando por volta de 20 subamostras, para eu ter essa boa representatividade.
tanto em áreas de produção de grãos ou em área de produção de culturas perenes. Tá ok, pessoal? Então, qual que é o resultado aqui, né, que eu tenho que entender? As metodologias, o resumo, as metodologias e as profundidades de coleta das amostras de solo, elas não diferem quanto à interpretação dos seus resultados para fim de recomendação, ok? O que eu posso estar realizando aqui? Uma estratificação também. Ao invés de eu realizar uma amostragem só na camada de 0 a 20, eu posso realizar uma estratificação da seguinte forma: realizar uma amostragem na camada de 0 a 10, depois na camada de 10 a 20, depois na camada de 20 a 40, e algumas pessoas aí têm chegado à camada de 40 a 60. Alguns produtores um pouco mais tecnificados, nós temos observado realizar o trabalho dessa amostragem de solo até 1 metro de profundidade. Então, cada vez mais a gente quer entender qual é o estado da fertilidade do solo, não só naquela camada ali onde eu consigo realizar a minha adubação, mas em si em todo o perfil. Por que eu quero isso? Porque eu quero ter condições com que as raízes das plantas possam crescer, ok? E buscar essa água em profundidade para, por exemplo, passar esses períodos de veranico sem tanto estresse quanto eu teria se eu estivesse concentrando apenas a minha adubação aí na minha camada mais superficial. Então, esse é o intuito de realizar uma estratificação da minha amostra de solo. Tá ok, pessoal? O segundo fator, né, solos que recebem corretivos e fertilizantes em superfície. Então, é importante aqui entender essas diversas camadas, realizar essa estratificação. Com certeza, na minha camada de 0 a 10, eu terei teores de nutrientes no solo mais elevado do que nas camadas mais profundas, tá? Então, a justificativa de realizar aqui neste momento essa amostragem estratificada é principalmente se eu realizo essas adubações na minha camada mais superficial do solo. Então, realizei minha amostragem, separei, realizei 20 subamostras dentro do meu talhão, homogeneizei isso dentro de um balde, coloquei essas amostras o mais homogênea possível, tá? Encaminhei minha amostra para o laboratório, e o laboratório me responde com um resultado. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um resultado analítico. E qual que é a grande dúvida aqui, né? Como que eu realizo essa interpretação e que eu devo levar em consideração, que é o assunto que nós vamos discutir aqui com vocês. Um primeiro fato que eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês é certificar a presença de selos do laboratório. Como a gente pode ver aqui, esse aqui está um pouquinho antigo, o meu exemplo, né? Mas ele serve aqui para nossa ilustração. Esses selos, o que são, né? São análises de rotinas que são feitas dentro dos laboratórios, ok? A fim de certificar que este laudo que nós estamos recebendo realmente representa lá a quantidade de teor do nutriente que está disponível, tá ok? Então, essa é a grande importância de buscar sempre laboratórios aí que possuam esses selos. O que eu vou fazer? Buscar alguns boletins para que eu possa fazer essa interpretação. Nós temos diversos boletins aí espalhados pelo Brasil. Alguns estão um pouco mais defasados, outros um pouco mais atualizados. Mas o que é importante aqui é entender qual é a classe de fertilidade que eu estou, ok? E a partir disso, criar parâmetros para dentro da minha propriedade com que eu consiga realizar essa interpretação. Então, a título de exemplo, nós temos o boletim técnico número 100 aqui para o estado de São Paulo. Nós temos o boletim do Cerrado da Embrapa
Se vocês procurarem aí no Google, tá ok? Esse boletim Cerrado, correção do solo e adubação, ele está prontamente disponível para que possa fazer o download. Então, é uma ferramenta que nós temos em mão aí, eu consigo ter esse arquivo no formato PDF para realizar essa interpretação. Nós temos também alguns boletins aí para o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós temos um boletim para o estado do Paraná e um boletim para o estado de Minas Gerais, tá ok? Então, se a gente pensar e subdividir as minhas áreas, esses são os principais boletins que nós temos disponível no Brasil para realizar essa interpretação, tá ok? E o que eu pretendo é transformar essas áreas de baixa fertilidade, tá, em áreas de alta produtividade. Então, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Como identificar se eu estou em baixa fertilidade e identificar como elevar isso para altas produtividades. O primeiro passo é entender se eu estou na minha fase C. O que seria essa fase C? Seria a minha fase de construção da fertilidade do solo, ou seja, quando eu estou com níveis muito baixo e médio teores de nutrientes, tá? Então, aqui é uma adubação que eu viso uma correção do solo. Então, eu quero elevar esses teores de nutrientes do meu solo. Por isso que eu observo essa curva crescente aqui. A partir do momento que eu chego nesse ponto aqui, que é o meu nível crítico, ou seja, o que é o nível crítico? É aquela quantidade do teor de elementos que eu quero ter no meu solo, que me vai garantir pelo menos 90% da minha produtividade relativa, tá? Então, é esse nível crítico que eu tenho que ter em mente. Por exemplo, qual que é o nível crítico de fósforo para o meu solo? Entender qual é o nível crítico do fósforo e adotar estratégias para chegar a esse nível crítico, ou adotar estratégias para que eu não caia desse nível crítico, que aí, novamente, eu cairei na minha fase de construção da fertilidade. A partir do meu nível crítico para cima, eu já consigo encontrar teores de alto, aqui classificados como alto, da fertilidade do meu solo, ok? Aqui eu viso uma adubação de manutenção, ou seja, eu viso muito mais a planta do que o solo, tá ok? Depois desse nível alto, então por isso que eu estou no M aqui, que é manutenção, essa faixa aqui, se eu transitar por ela, eu estarei em faixas adequadas para os teores dos nutrientes, e passando aqui eu estarei no nível muito alto, ok? Que eu realizo a minha adubação de reposição, ou seja, eu viso aqui especificamente a minha planta, tá ok, pessoal? Então, o que eu queria deixar de mensagem aqui com vocês é atentar a essa questão, entender qual é o teor do nutriente no meu solo, para que eu possa caracterizar o nível crítico, ok? Entender qual que é o teor mínimo que eu devo ter no meu solo e, a partir de então, adotar as minhas estratégias. Se eu estou abaixo, vou fazer uma adubação de correção, visando o solo. Se eu estou acima, vou fazer uma adubação de manutenção ou reposição. Vou visar aqui a minha planta, tá ok? Então, pensando aqui na interpretação, eu gosto de subdividir essa interpretação em algumas classes, tá? Então, a primeira classe que eu gosto de subdividir para realizar essa interpretação de análise do solo é a questão da acidez do solo. Então, como nós podemos ver aqui no laudo do 3R Lab, eu vou identificar aqui os teores de pH, tanto ele em água quanto em cloreto de cálcio, ok? Os teores de alumínio, H mais Al, que é o poder tampão aqui do solo, e a minha saturação por alumínio que eu tenho na minha CTC,
Tá ok, pessoal? Então, esse é os fatores aqui que eu levo em consideração para a acidez do solo. Quais são esses componentes da acidez? Eu tenho a minha acidez ativa, ou seja, que é o meu pH do solo, que vai medir os íons H+, que estão dissociados na solução do solo. Depois eu tenho a minha acidez trocável. Então, seja, eu vou interpretar aqui o alumínio do solo. Então, vai medir aqui o alumínio trocável nesse solo, tá ok? E eu tenho a minha acidez potencial. Então, é o H mais Al. Mede a acidez potencial do solo, ou seja, o meu poder tampão. Muitos de vocês podem estar se perguntando, Alessandro, mas o que seria esse poder tampão? Poder tampão, para a gente poder entender um pouco, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Vamos pensar que eu estou em um solo com pH por volta de 4, tá ok? E eu quero elevar esse teor do pH lá para a faixa de 6. Então, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de adicionar alguma base, ok? Normalmente a gente adiciona aqui o calcário, que é um produto que consegue elevar esses teores de pH do nosso solo, ok? Para um nível de 6. Então, eu vou lá, faço o meu cálculo para a adubação com calagem, com a aplicação do calcário. Eu estou com pH 4 e eu viso chegar no pH 6. Só que muitas das vezes, em vez de eu chegar no pH 6, eu paro ali no 5 e 5,5. O que aconteceu? Eu posso ter esse poder tampão agindo no meu solo, que é esse H mais Al, tá? Então, eu posso ter neutralizado o alumínio do meu solo com o calcário, mas eu vou ter muita presença de H+ associado na solução do meu solo, tá? Então, esse H+ aqui é que vai resistir essa correção. Então, o poder tampão nada mais é do que essa resistência do solo, ou seja, eu estou num pH muito ácido e eu quero colocar ele num pH básico, tá? Então, o solo tem uma característica aqui de resistir essas mudanças abruptas, tá? Lembrar um pouco disso, de eu sair de um pH de 4 para 6 é uma mudança abrupta que eu tenho no solo. Então, eu tenho que entender essas questões. Então, essa acidez potencial vai me dar essa característica. Como que esse pH influencia, tá? Então, eu tenho uma faixa adequada aqui, que normalmente é de 6 a 6,5, onde eu consigo neutralizar todo o meu alumínio, certo? Eu chego ele próximo a zero aqui. Eu consigo otimizar a questão do meu potássio, cálcio e magnésio, onde eu tenho a maior disponibilidade, o nitrogênio, enxofre e boro nessa linha azul. A questão do meu pH também, eu tenho uma maior disponibilidade. Molibdênio e cloro, eu tenho uma faixa crescente aqui de disponibilidade. A gente sempre ouve falar, mas se eu elevar muito o pH, vou ter problema com micronutriente, né? Alguns deles, sim, como ferro, cobre, manganês e zinco. A gente vê essa faixa decrescente, né? Mas aqui eu consigo observar que dentro dessa faixa aqui, eu consigo otimizar ainda a disponibilidade desses elementos. Tá ok, pessoal? Então, por isso que o pH, trabalhar em faixas adequadas entre 6 e 6,5 é essencial. É onde eu consigo garantir a minha maior disponibilidade de nutrientes no meu solo, tá? Outra questão que chama a atenção também é quanto à eficiência do uso de fertilizantes, tá? Um exemplo aqui, ó, por exemplo, eu tenho um pH por volta de 5, tá? Então, todo aquele nitrogênio que eu apliquei, eu vou estar aproveitando 50%. O fósforo, 32%, o potássio, 35%, o enxofre, 80%, o cálcio, 40%, o magnésio, 40%. Na média, de todos os elementos que eu apliquei, vamos pensar aqui, eu apliquei lá 400 quilos de um nitrogenário, uma ureia. Eu vou aproveitar só 200. Então, quer dizer que se eu tiver uma faixa de pH por volta de 5, dos 400 que eu apliquei, eu estou aproveitando somente 200, tá?
O restante é a mesma coisa da gente pegar o dinheiro e pôr fogo. Eu não vou ter aproveitamento nenhum em cima disso. Já quando eu venho aqui para minha faixa de pH por volta de 6,5, olha como eu aumento a minha eficiência de aproveitamento dos meus nutrientes. O nitrogênio vai para 100%, o fósforo vai para 100%, o potássio vai para 100%, o enxofre vai para 100%. Então, na média, eu vou ter aqui 93% de aproveitamento de todo aquele insumo que eu apliquei. Então, é muito mais vantajoso. Eu sei que eu vou ter respostas econômicas garantidas quando eu estou trabalhando nessa faixa aqui do meu pH, tá ok? Outra questão, pensando um pouco na acidez, é a questão do alumínio. O alumínio é o nosso que impede o crescimento radicular. Então, a gente sabe que tem, pensando aí nas propriedades do solo, na propriedade física, a compactação do solo, ela é uma barreira física, tá? Então, se eu tenho uma camada do solo compactada, a minha raiz não vai passar aquela camada. Só que eu posso ter aqui também uma barreira química, que é a questão do alumínio. Então, onde eu tenho o alumínio, eu vou impedir o desenvolvimento do radicular das minhas culturas. Aqui é só a título de curiosidade, tá? Então, aqui a raiz branca é uma solução do solo onde não continha alumínio. Olha como é o desenvolvimento dessa raiz, onde não tinha um alumínio. E olha como é o desenvolvimento da raiz onde eu tive o alumínio. Então, eu começo a criar essa barreira física. E olha que interessante, o pessoal tirou algumas fotos com microscópio eletrônico. Aqui eu vejo uma raiz com pleno desenvolvimento radicular. Olha como que essa raiz tem a capacidade de se desenvolver dentro do meu perfil do solo. E aqui é uma raiz onde eu tenho essa barreira química, que é o meu alumínio, que vai estar impedindo o meu desenvolvimento. Posso chegar até ter extravasamento das minhas células aqui, como é o que a gente pode ver nessa lupinha aqui e essa imagem maior, ok? Então, o alumínio é um elemento preocupante e a gente tem que ter tolerância zero com ele, tá? Então, valores aqui, alumínio, a tolerância é zero, ok, pessoal? E pH, quando eu tenho um pH abaixo de 4,5, indica falta de cálcio, magnésio, altos teores em alumínio e grande fixação de fósforo, tá? Então, aquele fósforo que estarei adicionando, eu estarei perdendo. E quando eu tenho um pH acima de 7, pode ocasionar algumas restrições na disponibilidade de alguns micronutrientes, tá ok? Depois de avaliar a acidez do meu solo, eu gosto de avaliar o tamanho da minha caixa. Não adianta eu querer aplicar 1.000 quilos de um cloreto de potássio, ok? E lá dentro do meu solo caber apenas 200 quilos. Então, eu tenho que fazer esse dimensionamento. E como que eu faço esse dimensionamento? Entendendo qual é o tamanho da minha caixa. Para isso, eu vou olhar os atributos de matéria orgânica, a minha CTC efetiva, a minha CTC potencial, a minha saturação por bases e aqui a questão da granulometria do meu solo, ok? Entender aqui os teores de argila, silt e areia, tá ok? O que é a CTC, tá? Tá aqui, ó, a capacidade que os colóides do solo possuem para reter cátions, sendo diretamente dependentes das cargas negativas presentes, tá ok? Então, pensa em que eu tenho uma partícula de solo. Normalmente, essa partícula de solo, por exemplo, uma partícula de argila, ela é envolta com cargas negativas. E eu tenho os meus elementos, potássio, cálcio e magnésio, que possuem cargas positivas. Então, esses elementos estarão ligando aqui a essa argila do meu solo, tá ok? É esse colóide do solo. Então, analogicamente, quanto mais argiloso o meu solo, maior a minha caixa, tá? Então, eu posso prever também que quanto mais argiloso, maior vai ser o meu gasto para corrigir esse solo e chegar ele aos níveis adequados, tá ok? O que eu posso ter em mente
tá? Quando eu tenho uma CTC abaixo de 8 centimol, isso pode ser um indicativo que eu tenho altos teores de areia, possa ser um indicativo que eu posso ter uma maior lixiviação de nitrogênio e potássio, tá? Uma baixa capacidade de agregação do solo e uma baixa capacidade de retenção de água, tá? Então, isso aqui são alguns indicativos que eu posso ter quando eu tenho uma CTC abaixo de 8. Quando eu tenho uma CTC acima de 8, isso pode ser um indicativo de altos teores de argila, eu tenho uma maior capacidade de reter nutrientes, tá? Uma alta capacidade de agregação e uma alta capacidade de retenção de água. Não quer dizer que eu estou em um solo arenoso e que eu estou ferrado. Não, o que eu tenho que pensar aqui é o seguinte, se eu estou em um solo arenoso, quais são as práticas de manejo que eu tenho que adotar para favorecer esse desenvolvimento das minhas culturas, tá ok? Então, essa é a estratégia que eu tenho que ter em mente quando eu olho para a minha CTC e estou dimensionando qual o tamanho dessa caixa. Por exemplo, eu tenho que tomar a decisão, ou fazer um arrendamento, ou fazer a compra de uma fazenda. Um dos indicativos que eu posso estar utilizando é ir lá fazer uma amostragem de solo nessa fazenda e interpretar esse laudo, ok? Então, eu tenho uma fazenda A, que eu tenho uma CTC aqui por volta de 12, e uma fazenda B, que eu tenho uma CTC por volta de 5. Qual que seria a melhor opção? Se eu tivesse essa opção de escolha, né, entre A e B, eu preferia escolher a fazenda A, ok? Por mais que eu sei que aqui eu tenho alta presença de alumínio e H+, mas eu posso adotar práticas de manejo para corrigir essa questão, ok? E colocar mais nutrientes disponíveis. Se eu tiver a opção de só arrendar a fazenda B aqui, eu tenho que pensar em algumas estratégias de manejo, por exemplo, um parcelamento da minha adubação nitrogenada, um parcelamento da minha adubação potássica, a fim com que eu não tenha essa perca por lixiviação no perfil do solo, ok? Como que eu calculo a minha CTC? Primeiro eu calculo minha soma de bases. O que é minha soma de bases? São os teores de cálcio, magnésio e potássio. Alguns laboratórios também utilizam a questão do sódio para o cálculo dessa soma de base. Depois eu tenho um cálculo da minha CTC efetiva, ok? Que é a soma do cálcio, magnésio, potássio e o sódio, que é a mesma coisa da minha soma de bases, mais o teor de alumínio. O que é essa CTC efetiva, né? Então, a quantidade de cálcio, magnésio e potássio que estão prontamente disponíveis ali para o meu desenvolvimento das culturas, ok? E eu posso ter minha CTC potencial, que é a minha soma de base, cálcio, magnésio, potássio e o sódio, mais aqui o H mais Al, tá? Então, vamos pensar assim, a minha CTC efetiva é o que eu tenho ali prontamente, e a minha CTC potencial, se eu corrigir o meu solo, eu posso chegar até aquele nível. Tá ok, pessoal? Então, é isso que a gente tem que entender e como saber calcular esses parâmetros para verificar aí se os resultados analíticos estão corretos também. Outra questão muito importante é a minha saturação por base. O que é essa saturação por base, ou meu V%, né? É o quanto da minha CTC está ocupado pelas minhas bases. Então, a fórmula aqui é a soma de base dividido pela minha CTC potencial vezes 100. O que eu quero entender? O quanto que essa CTC minha, ou, por exemplo, daquela minha caixa, daquele meu armazém, está ocupado por cálcio, magnésio e potássio, ok? Então, é aqui que eu começo a entender, eu tenho um V% de 20, ok? Então, o que isso me quer dizer? Que apenas 20% do meu solo está ocupado por cálcio, magnésio e potássio. Aqui eu tenho uma CTC de 50%. Eu tenho 50% do meu solo ocupado por cálcio, magnésio e potássio. Posso ter uma presença de alumínio aqui. Eu tenho, ou se não, eu tenho uma saturação por base de 80%.
ok? Quer dizer que eu tenho 80% ocupado por cálcio, magnésio e potássio. Então, à medida que eu vou elevando esse V%, eu vou tendo uma melhor condição de fertilidade do meu solo, ok? Essa que é a grande mensagem aqui. Outra questão é a matéria orgânica. A matéria orgânica, eu gosto de chamar ela como a carta coringa. A carta coringa, porque ela atua tanto nas funções biológicas do solo, ok? Como fonte de energia para os micro-organismos que nós temos no solo. Ela vai funcionar como reserva de nutrientes e também vai nos dar a resiliência do sistema planta-solo, ok? Então, nas funções biológicas, ela atua principalmente nesses 3 fatores. Nas funções físicas, ela vai me ajudar na minha estabilidade estrutural, na minha retenção de águas e propriedades térmicas. Por exemplo, imagine que eu estou com um sistema de plantio direto implantado, ok? Com bastante palha. Já chegaram a observar que onde eu tenho a palha, a temperatura do meu solo é menor que onde eu tenho um solo exposto? Então, isso vai garantir com que eu tenha melhores condições aí para funções biológicas também. E as funções químicas, que é o que interessa aqui para nós, né? Que ela vai auxiliar aqui na nossa capacidade de troca de cátions, ou seja, uma das únicas elementos que consegue aumentar a minha CTC do solo é a adição de matéria orgânica. Ela vai atuar também aqui no pH do meu solo e agregação dessa matéria orgânica nos minerais do solo também. Tá ok, pessoal? Por isso que eu gosto de chamar a matéria orgânica de carta coringa, porque ela atua no tripé aqui do solo, tanto em funções biológicas, físicas e químicas. E o outro passo importante é a questão da textura, tá? Então, normalmente nós temos esse triângulo textural, onde eu consigo cruzar os teores de argila, silt e areia, entender se eu tenho um solo argiloso, um solo franco ou arenoso, tá? Então, é por meio desse triângulo textural que eu consigo correlacionar essas informações e obter esse tipo de informação, tá ok? Após o dimensionamento, eu gosto de olhar para as bases, que seria potássio, cálcio e magnésio, e as relações dela na CTC, o quanto que eu tenho de cálcio na minha CTC, o quanto eu tenho de magnésio, o quanto eu tenho de potássio, tá ok? Algumas características, né? Saturação do complexo coloidal, ou seja, da argila lá. Quanto maior a minha saturação, maior fornecimento desses nutrientes eu tenho às plantas, maior disponibilidade eu terei também. Natureza dos íons, né? Então, eu tenho uma preferência, principalmente por carga, como a gente pode observar. O alumínio, por ele ter carga 3, ele tem uma preferência maior a ligar lá o meu colóide, a minha argila, do que o cálcio, o magnésio e o potássio, tá? Depois vem o amônio e o sódio, tá? Então, é aqui que eu consigo observar o poder desse alumínio. Por isso que eu quero eliminar esse alumínio aqui do meu solo, tá ok? Questão de textura e pH. Quanto mais ácido e arenoso, menor essa disponibilidade, ou seja, eu vou ter menor capacidade de reter elementos benéficos aí ao desenvolvimento das minhas plantas. E alguns desbalanços entre cátions, né? Por exemplo, excesso de cálcio prejudica a absorção de magnésio e vice-versa. Excesso de potássio prejudica a absorção de magnésio. Então, eu tenho que ter um equilíbrio dentro do meu solo a fim de ter essa melhor disponibilidade de nutrientes, tá? Como que eu verifico a saturação na CTC? Saturação por alumínio, que é o meu N%, né? Então, é o teor de alumínio que eu tenho lá no meu solo dividido pela minha CTC efetiva, vezes 100. Isso aqui é zero. Não tem discussão. É 0,1. Não, é zero. Eu quero ter alumínio zero. Nós vimos a foto aí que o alumínio é o nosso grande impedidor aí químico
ao desenvolvimento das raízes, ok? Saturação por potássio, ó, quanto de potássio eu tenho na minha CTC, ok, pessoal? Então, o ideal é eu estar trabalhando entre uma faixa aí entre 2% e 5%, tá? Saturação por cálcio, o quanto de cálcio que eu tenho na minha CTC potencial, tá? Ideal tá buscando aí valores entre 60% e 70%. Saturação por magnésio, o quanto de magnésio eu tenho na minha CTC potencial. O ideal é estar trabalhando entre 10% e 20%, tá ok? Uma questão que eu queria chamar aqui para vocês. O potássio, eu tenho tanto o resultado dele em miligrama por decímetro cúbico, como em centimol por decímetro cúbico. Ou seja, se eu pegar esse valor de potássio em miligrama por decímetro cúbico e dividir por 391, eu vou ter o meu valor de potássio em centimol de carga por decímetro cúbico, ok? Aqui, alguns técnicos têm utilizado essa relação, tá? Se eu tenho uma CTC potencial acima de 8, ou seja, eu tenho uma maior taxa no meu solo, eu posso estar trabalhando aí por volta de 5% de ocupação de potássio no meu solo. Se eu tenho uma CTC abaixo de 8, eu posso estar trabalhando entre 3% e 4%. Então, isso aqui é alguns indicativos que eu posso ter. Só para comprovar aqui com vocês, tá? Vou voltar aqui alguns slides. Aqui eu tenho o meu potássio em miligramas, 67,3, e aqui eu tenho o meu potássio em centimol, 0,17. Se vocês pegarem aí e fizerem 67,3 dividir por 391, vocês irão chegar ao 0,17. Ou até mesmo, se vocês fizerem 0,17 e multiplicarem por 391, vocês chegarão aqui ao 67,3, tá ok? Então, dando continuidade aqui. Outra questão que eu tenho é as minhas relações, né? A famosa 9:3:1, e essa relação pode chegar aí até 25:5:1. Isso aí vai depender muito da minha CTC para fazer esse dimensionamento. Outra questão são os nutrientes disponíveis, tá? Aí aqui eu gosto de avaliar a questão do fósforo, ok? Aqui no resultado, no laudo 3R Lab, eu tenho esse fósforo remanescente, tá? O que seria esse fósforo remanescente? A gente ouviu falar aqui que o fósforo tem um poder de fixação, ok? O que seria isso? Por exemplo, nós sabemos que os nossos solos são argilosos por si só e bastante intemperizados, né? Os famosos latossolos, ok? Então já teve muita lavagem. O que acontece? Esse fósforo tem uma grande capacidade de fixar essa argila, ou seja, ele fixa e não torna mais disponível. Então, esse fósforo remanescente, ele vai me determinar aqui o quão argiloso é esse solo que eu estou trabalhando, tá ok? E qual é a capacidade de fixação desse fósforo no meu solo, ok? Depois eu tenho esse PDISP. O que seria esse PDISP? Seria a avaliação do meu fósforo pela metodologia do MELIC 1, ok? No 3R Lab, nós também realizamos pela metodologia de resina, tá ok? Principalmente o pessoal aí que está no estado de São Paulo. Então, eu posso ter tanto o resultado analítico em fósforo MELIC, quanto o meu resultado analítico em fósforo resina, tá ok? Depois eu vou ter a questão aqui do meu enxofre, eu consigo avaliar também, e os meus micronutrientes, boro, cobre, ferro, manganês e zinco, tá? Que é a questão do fósforo MELIC, tá? Então, é uma solução muito ácida que eu utilizo, e eu sempre tenho que levar em consideração o fósforo remanescente para essa interpretação, tá? Então, quando eu for realizar a interpretação desse fósforo,
eu tenho que cruzar a informação do meu fósforo remanescente com o teor que eu li no meu laudo. Tá ok, pessoal? Então, é esse que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês. Quanto à resina trocadora de íons, para que eu possa realizar essa interpretação, eu vou avaliar apenas o valor absoluto, tá? Então, eu vou conseguir avaliar apenas ali qual é o teor de fósforo que eu tenho no meu solo, tá ok? A questão do enxofre. É muito importante eu verificar as camadas inferiores. Muitas das vezes a gente fornece enxofre via... ok, voltou? Porque eu avalio aqui a minha camada de 20 a 40, porque muitas das vezes eu forneço enxofre no meu sistema via gesso, e o gesso tem uma grande capacidade de lixiviar no meu solo, de percolar no solo, ok? Então, por isso que eu avalio essa camada de 20 a 40. É um elemento bastante similar ao nitrogênio, tá? A sua dinâmica, e é um dos macronutrientes menos utilizados nas adubações, ok? A gente sempre pensa no NPK, o cálcio e o magnésio está no calcário, e o enxofre, a gente acaba esquecendo. E a gente tem que lembrar que, principalmente para as pastagens, para a questão da produção de soja, é um elemento muito essencial, ok? E por que essa deficiência tem aumentado? Emprego de fertilizantes concentrados, sem enxofre, ok? Emprego de enxofre nos defensivos também tem reduzido, e com isso a reserva de enxofre dos nossos solos começam a se esgotar. Então, por isso que é um elemento que eu tenho que me atentar aqui, que ele pode passar pelo meio dos dedos e eu não fazer a sua correta correção. Para a interpretação dos micronutrientes, requer uma amostragem bastante representativa, ok? Então, eu tenho que lembrar lá no meu passo 1, fazer uma amostragem do solo que realmente seja representativa do meu talhão, tá? Então, esse que é o ponto principal aqui, ok? Micronutrientes são necessários em quantidades muito pequenas, mas são extremamente essenciais para o crescimento das plantas, tá? A deficiência dos micronutrientes, elas variam com as regiões, com base na mineralogia do solo, ou seja, o tipo de solo que eu tenho, o clima que eu estou, tá? E pode ser corrigidos aí pela questão do ajuste de pH ou até mesmo via uma aplicação foliar, tá ok? Verificar o extrator utilizado, normalmente o boro é utilizado água quente, para o cobre, o manganês, o zinco, o mais utilizado é o MELIC, mas no estado de São Paulo o pessoal tem costume de utilizar esse extrator aqui, que é o DTPA, tá? Então eu tenho que atentar aonde eu estou, a tabela que eu estou utilizando para fazer essa interpretação e fazer a interpretação do valor correto. Mas o mais comum que a gente tem observado aí é a questão do MELIC, ok? Algumas conversões de unidade, tá ok, pessoal? Por exemplo, quem está no estado de São Paulo, é muito comum a gente observar aí os resultados da análise solo em milimol de carga por decímetro cúbico. E como a gente observou, o laudo do 3R Lab em centimol. Então, se eu quero transformar esse centimol para milimol, eu multiplico por 10. E a mesma coisa, se eu estou em milimol e quero ir para centimol, eu vou dividir por 10. A gente também observa muita... eu tenho tantos ppm de fósforo no meu solo. Isso é muito comum da gente observar. Por quê? É a mesma questão da unidade aqui de miligrama por decímetro cúbico, tá ok? Então, atentar a essa questão de conversão de unidade, tá? Outro fator que a gente acaba errando também, eu posso ter uma matéria orgânica 40 ou uma matéria orgânica 4, tá? Então,
Se eu tiver em porcentagem, ela vai ser 4. Agora, se eu tiver em grama por quilo, ela vai ser 40. Então, por isso que eu tenho essa conversão aqui, multiplicação por 10. Tá ok? Outra questão, o pH em cloreto de cálcio. Normalmente, se eu somar aí 0,6 unidades, eu vou ter o meu pH em água. Então, são algumas questões aqui que eu gosto de enfatizar e chamar a atenção para que a gente possa nos atentar. E aqui, pessoal, eu queria deixar com vocês, tá? Isso aqui é uma tabela minha que eu construí, tá ok? E eu classifiquei aqui pH em água, pH em cloreto de cálcio, alumínio, H mais Al, saturação por alumínio. Então, veio que aqui eu dividi a questão da acidez do meu solo, ok? Aqui eu estou vendo o tamanho da minha caixa. Olha aqui, ó, soma de base, CTC efetiva, CTC potencial, matéria orgânica, V%, potássio em miligrama, potássio em centimol, cálcio em centimol, magnésio em centimol. Depois eu avalio aqui os meus elementos disponíveis, tá? Fósforo melic, fósforo resina, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês e zinco. Lembrando que esse fósforo melic aqui é para uma condição de solo, tá ok, pessoal? De 35% a 60% de argila. Então, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. E, de um modo prático, tá ok? Se vocês quiserem ter em mente o nível crítico, considerem essa coluna aqui, ó, tá ok? Então, esse limite superior aqui é o que eu tenho considerado como nível crítico no meu solo para estar em condições adequadas aí de fertilidade do solo. Tá ok, pessoal? Resumindo aqui as metodologias, tá? O que eu queria chamar a atenção é a questão do fósforo, ok? O MELIC é utilizado em todos os estados, exceto São Paulo, e a resina trocadora de ânions é utilizada aqui no estado de São Paulo. Os demais, a gente vai ter basicamente a mesma tipo de informação. Tá ok, pessoal? Então, fechando aqui o assunto da questão da interpretação da análise do solo, tá? Falar um pouco sobre interpretação da análise de folha. O que é a questão da análise foliar? Ela possibilita verificar o estado nutricional da planta em determinado estágio fenológico. Normalmente, esse estágio fenológico aqui vai ser aqui o meu florescimento, tá? Então, esse estado. Outra questão, a planta é o extrator natural dos elementos, dos nutrientes disponíveis no solo. Então, é isso que eu tenho que levar em consideração, tá? A gente tem utilizado aí fósforo melic, fósforo resina, só que quem que vai beber realmente aquele fósforo que está disponível ali é a planta. Então, por isso que eu tenho que munir aqui com a questão da análise foliar para poder justamente entender, será que aquele manejo de adubação que eu programei e realizei atendeu nutricionalmente a minha planta? Então, é isso que eu quero, tá? Ela possibilita observar a questão da fome oculta. O que seria essa fome oculta? A planta pode estar deficiente em algum elemento, algum nutriente, só que ela não demonstrou ainda. Como que eu consigo enxergar isso? Apenas com a minha análise foliar, tá? E a análise solo unida à folha proporciona uma melhor interpretação, né? Com o indicativo dos nutrientes que estão disponíveis no solo e o que é absorvido aí pelas plantas, tá ok? Aqui eu deixo uma tabelinha só para a gente poder entender, ok? Café, para cana-de-açúcar, as principais culturas, tá ok? Milho e soja. Normalmente, a gente faz 30 coletas aí de folha por talhão, tá? Homogêneo, para poder estar realizando essa amostragem. Então, eu vou pegar aqui no meu florescimento, então,
sempre vai ser no meu florescimento aqui. No caso da soja, isso aqui é um trifólio, ok? Aqui é um trifólio, ok? Eu vou contar um trifólio aberto, 2 trifólios abertos, 3. Então, eu vou pegar esse pecíolo com esse trifólio aqui e coletar ele e encaminhar para a minha amostra, tá? No caso do milho, quando eu estou com o embonacamento aqui, ok? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha espiga, então eu tenho a folha abaixo e oposta. Então, eu vou coletar essa folha abaixo e oposta aqui para estar encaminhando o laboratório e fazendo essa amostragem. Uma mensagem que eu queria deixar aqui com vocês. Por exemplo, a gente acondiciona a nossa amostra do solo em um saco plástico. Isso não tem problema algum. No caso aqui da minha amostragem foliar, principalmente no florescimento, é uma condição onde eu terei muita umidade nessas folhas, ok? Então, se eu pegar essas folhas e condicioná-las em um saco plástico, o que pode acontecer? Ela pode degradar, vai começar a mofar, né? Vamos dizer assim, e eu não terei qualidade daquela amostra que eu estarei encaminhando para o laboratório. Que eu deixo aqui como uma dica para vocês. Ao realizar essa amostragem de folha, acondicionem as amostras dentro de um saco de papel de pão, tá? Pois o saco de papel de pão possibilita fazer essa troca gasosa aí entre a água da folha e o ambiente e eu preservar a qualidade das minhas amostras. Tá ok, pessoal? Então, da mesma forma que eu tenho um resultado analítico do solo, eu vou ter o meu resultado analítico aqui das minhas folhas, ok? Lembrando que normalmente os meus macronutrientes vêm em grama por quilo e meus micronutrientes vêm em miligrama por quilo, tá certo, pessoal? Então, isso aqui é uma questão que a gente tem que entender. Aqui seria uma faixa crítica, a tabela de interpretação para a questão da soja, ok? Eu tenho gostado de trabalhar sempre nessa coluna aqui, ó. Então, essa coluna é que vai me dizer se eu estou nos níveis adequados ou não. E no mesmo caso aqui para o milho, tá? Então, esta coluna aqui vai me dizer se eu estou nos meus níveis adequados ou não. Mesma coisa para os macronutrientes, grama por quilo, para os meus micronutrientes em miligrama por quilo, tá ok? Normalmente, como que eu consigo visualizar sintomas de deficiência, né? Os elementos são divididos em elementos imóveis ou pouco móveis na planta, tá? Ou móveis na planta. Quando os elementos são móveis na planta, normalmente eu irei visualizar meu sintoma de deficiência nas folhas baixeiras, ou seja, nas folhas mais velhas, como nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio. No caso dos elementos imóveis ou pouco móveis, por exemplo, cálcio, boro, manganês, molibdênio, ferro, zinco, enxofre, cobre, esse sintoma começa a aparecer para mim nas folhas mais novas. Uma coisa para chamar atenção, cuidado com essa diagnose visual, tá ok, pessoal? Melhor forma da gente detectar isso é por meio de uma análise foliar. Confundir deficiência de nitrogênio com enxofre. Como que eu consigo sair disso? Normalmente, o nitrogênio está no meu bacheiro, o enxofre vai estar nas minhas folhas mais novas, tá? O mesmo vale para o potássio e para o cálcio, ok? Potássio nas folhas mais velhas e cálcio nas folhas mais novas. Magnésio e manganês, tá ok, pessoal? Magnésio aqui nas folhas mais velhas e manganês nas minhas folhas mais novas. Então, é algo indicativo para quem for fazer essa diagnose visual no campo, ok? Como considerações finais, eu estourei aqui em 10 minutos a minha fala com vocês, levar sempre em consideração o histórico da análise do solo e as correções que foram realizadas,
Levar em consideração também a análise foliar, para que eu possa correlacionar se aquilo que eu planejei para adubação está batendo. Ter em mente também a questão do histórico de produtividade, se as adubações, o manejo que eu estou adotando está adequado, e a análise clínica e visual, tem a análise melhor aí para a gente poder observar. Aqui a gente pode ver uma figura, né? É um milho consorciado com braquiário. É engraçado, né? A gente tem que combater planta daninha, mas a braquiária aqui não é a planta daninha, né? Eu quero que ela esteja aqui. E eu observo que eu tenho um milho bem sadio aqui, né? Então, esse manejo da minha fertilidade do solo garante que, mesmo em consórcio de plantas, eu tenha boas produtividades e um bom desenvolvimento aqui das minhas culturas. No mais é isso, eu queria dar parabéns a todos vocês aí que estão à noite nos acompanhando aqui, fazendo essa discussão, e deixo aqui o meu contato para qualquer dúvida, tá bom? Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Sejam todos bem-vindos a mais um treinamento de interpretação de análise de solo e folha. O treinamento é oferecido pelo Grupo Reagro, 3R Lab Grupo Reagro, que acredita na educação continuada. Hoje nós teremos mais um treinamento com o nosso professor Alessandro Alvarenga, falando um pouco a respeito da interpretação de análise de solo e folha.